Porque o diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico clínico. Não existe hoje nenhum exame capaz de detectar o autismo. Tati, por que eu fui no neuro e o neuro passou Bera, e o neuro passou eletroencefalograma, e o neuro passou alguns exames? Primeiro, porque ele vai tentar descartar outras doenças. Por exemplo, a surdez. Então, ele vai avaliar se aquela criança é surda. Por quê? Porque ela não está atendendo ao seu chamado. Uma das avaliações de autismo é, você chama a criança pelo nome, sei lá, Tatiana, e a criança... Tatiana, você chama 10 vezes, aí você diz assim, olha o chocolate. Aí ela... Ou seja, ela estava te ouvindo o tempo todo, ela só não teve interesse naquilo dali. Então, ela abstraiu. Quando você chamou o chocolate, que de alguma forma despertou o interesse dele, ela voltou. Então, um dos pontos que a gente faz é esse daí. O diagnóstico é clínico. Então, não é só você ir em qualquer profissional. Você veja, a Regiane falou que ela foi em 3 neuros particulares. São caros, certo? Hoje um neuro particular deve estar por volta de R$500, R$600 a consulta. Se você quiser consulta com ele agora para agendar, você vai conseguir daqui a 3, 4 meses. Então, assim, não é só ir no neuro. Não. É um neuro especialista em autismo. É um psicólogo especialista em autismo. É um fono especialista em autismo. Por quê, Tati? Porque é clínico. Então, quando você é especialista, quando você está com aquilo ali na sua prática clínica, o seu olhar fica diferenciado. Por isso que, por exemplo, quando a Regiane olha, ela consegue perceber os sinais e sintomas, porque você precisa observar. E como ela convive e ela vai observando, a gente consegue ter. Só são os sinais e sintomas, 1 ou 2, não. Precisa fechar todos os critérios. Por isso que ela diz, eu vejo os sinais. Mas eu não sou profissional. Porque se ele não fecha todos os critérios, ele não vai ter diagnóstico de autismo. Mas ele pode estar num diagnóstico que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. Ele tem sinais e sintomas, mas ele não tem critérios para fechar o diagnóstico. E aí a gente chama de fenótipo ampliado. Independente de ter diagnóstico de fenótipo ampliado de autismo, se tem atraso, precisa de intervenção. Precisa de estimulação, precisa fazer aquilo ali. Então, a gente ainda tem uma sociedade que não está preparada ainda, que tem muitos preconceitos, que desconhece muito. Então, trazer essa temática para aqui, né, para um podcast, para o Viralcast, para estar discutindo com a sociedade, para estar trazendo esse tema para a sociedade, isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente ainda tem dúvidas, a sociedade tem dúvidas. Mesmo que você conheça um autista, você conhece um autista. Você não conhece o autismo como um todo, porque cada pessoa se comporta de uma forma diferente. Então, a gente está no mês de conscientização do autismo, que foi dia 2 de abril. A gente ainda precisa conscientizar a população, mas a gente precisa, de fato, trabalhar isso no dia a dia. Não é só no mês de abril, não é só no dia 2 de abril. É pensar em estratégias, pensar em adaptações para a pessoa autista no dia a dia. Por quê? Porque vai precisar de adaptação na escola, vai precisar de adaptação no banco, vai precisar de adaptações em todos os pontos. E a gente precisa, de fato, avaliar. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, você precisa avaliar aquela pessoa autista, quais são as características dela, o que é que ela precisa de adaptação, às vezes de um texto na escola que ela precisa, às vezes escovar o dente precisa ser adaptado. A gente precisa, da mesma forma que eu falei aqui, chamou Tati 10 vezes e Tati não atendeu, mas quando falou chocolate, Tati prestou atenção. Isso a gente precisa reconhecer e identificar nas crianças. Tem criança que vai gostar, por exemplo, de bolinha de sabão. E você vai trazer aquela bolinha de sabão para que ela se interesse pelo que você está falando e a gente consiga ensinar. Tem criança que gosta de carro. Então, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o carro para que aquilo seja motivador para ela e aí você vai ensinar. Tem criança que gosta de instrumentos musicais.
E ele sabe muito mais do que a gente, viu? Eu tenho que correr atrás. Tem crianças autistas que gostam de dinossauros. Eles sabem detalhes dos dinossauros. O nome, o que faz. Então, a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar o que ele tem, o que é motivador para aquela criança, para ensinar ela habilidades. Então, isso não é assim, você olhou para a cara dela e viu, não. Você precisa observar, você precisa analisar aquele comportamento, você precisa estudar, você precisa interagir com aquela criança, você precisa... a terapia precisa ser motivadora para ela. Então, se uma criança não quer ir para a terapia, é claro que nos primeiros contatos a gente ainda está criando vínculo, então é natural, mas assim, se aquela criança, por algum motivo, não quer ir de jeito nenhum, chora para entrar, muda. Vamos pensar em outras possibilidades, vamos mudar de terapeuta, ou mudar a estratégia que está, mudar de ambiente, mudar de sala, mas a gente precisa mudar. Na mesma coisa da escola, não é deixar que a criança não vá. A gente enfrenta hoje muito disso, do quê? Da família não ir, da família desistir, da família deixar de sair. Olha, eu acho melhor não sair. Ele vai para o parque, ele briga com as outras crianças, ele chuta, ele chora, ele entra em crise. Mas o que a gente precisa não é que ele se esconda, não. É que ele consiga ir, que a gente consiga, de alguma forma, adaptar. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil para uma mãe ver o olhar dos outros. Não é fácil para uma mãe não ter o convite de um aniversário. Não é fácil para uma mãe ver que seu filho quer se comunicar e não consegue. E por conta disso entra em crise. Não é fácil para uma mãe estar no trabalho e a escola, os outros ambientes ligarem, dizer, sua filha está aqui e a gente não sabe o que fazer. Entendeu? Não é fácil. Mas se a gente não encarar de frente, se a gente, de fato, não buscar conhecimento, se a gente não discutir e não trabalhar isso no dia a dia, a gente não vai conseguir aprender. A gente não vai conseguir uma sociedade que, de fato, inclua. Fala, galerinha. Passando aqui para dar 2 recados para vocês bem rápido, tá? O primeiro recado é que a gente agora tá com o QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast. A gente tem gastos, né, investimentos, e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando um QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais. É importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe, até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então, valeu, tamo junto, lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!